Salve Maria. Hoje a gente vai avançar mais no estudo do Catecismo de São Pio X. Então vamos para uma nova parte dos sacramentos. Então só relembrando o percurso que nós fizemos até agora. Primeira parte do Catecismo é o creio, então os 12 princípios que todo católico deve acreditar firmemente. É aquilo que o torna católico, aquela crença, naqueles 12 princípios: crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois a segunda parte é a oração. Como você se relaciona com Deus? De que forma afetuosa você lida com Ele? E aí, através do Pai Nosso, a gente consegue descobrir o que a gente tem que pedir espiritualmente e temporalmente a Ele. Depois, na terceira parte, vieram os 10 mandamentos. Então, o manual de instrução. O que a gente deve fazer para agradar a Deus? E agora, nessa quarta parte, os sacramentos. Quais são os sacramentos? E o que são, esses sacramentos? Então, o sacramento, o catecismo define assim: sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça, instituída por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Então, todo sacramento é isso, é um sinal eficaz, é um sinal de Deus para santificar nossas almas, Como assim um sinal sensível? Todo sacramento tem algo sensível, algo que a gente percebe pelos sentidos, algo concreto, algo material. Qualquer um dos 7 sacramentos tem algo sensível, algo material. E através desse algo material, ele comunica a graça instituída por Jesus Cristo. A graça é um dom de Deus. A graça é algo que vem de Deus. Por isso que é de graça, Deus dá para a gente livremente, por puro amor. Nós não podemos obter a graça. Por mais que nós nos esforcemos, a gente não tem mérito nenhuma condição de conseguir a graça. A graça, que é a nossa santificação, vem de Deus. E Deus dá para a gente por puro amor, gratuitamente, dá de graça para a gente. Então, por mais que eu me esforce, nunca um homem nenhum vai conseguir obter a graça. A graça vem de Deus. Então, o sacramento é um sinal sensível, algo material, que comunica a graça que Deus está dando para a gente conseguir santificar a nossa alma. Todo sacramento tem 3 características. Todo sacramento, qualquer um dos 7 sacramentos, tem uma matéria, uma forma e precisa de um ministro para realizar. Como assim? Uma matéria, uma forma e um ministro. Por exemplo, o batismo. O batismo tem uma matéria. A matéria do batismo é a água. Sem água não é possível fazer o batismo. Além da matéria, tem uma forma, tem uma fórmula para poder ser feito o batismo. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo batismo tem um ministro. Então, cada um dos sacramentos precisa de algo material, precisa de uma fórmula e precisa de um ministro. Se não tiverem os 3, aquele sacramento não se realiza. Então, para o crisma, se não tiver um dos 3, do matrimônio, todos os sacramentos precisam então de uma matéria, algo sensível, algo material, precisa de uma fórmula e precisa de um ministro para realizar. Antes de ver cada um desses sacramentos, é só distinguindo, vamos dividir em 2 grupos os sacramentos. Tem os chamados sacramentos dos mortos e os sacramentos dos vivos. Tem 2 grupos, grandes grupos de sacramentos. Os sacramentos dos mortos são aqueles que nos tiram do estado de morbidez que nós nos encontramos. Os sacramentos dos mortos são aqueles que nos encontrávamos mortos, e aí aquele sacramento nos tira da morte para a vida. São 2 os sacramentos dos mortos. Primeiro o batismo e depois a confissão, a penitência. Então esses 2 batismos nos tiram do estado de morbidez. A nossa vida espiritual está morta e esses sacramentos nos tiram desse estado de morte e nos dão a vida. Então, por exemplo, no batismo, quando pegando uma criança, a criança nasce, ela espiritualmente ela nasce morta. Por mais que ela tenha vida, espiritualmente ela está morta. Ela é uma criatura, mas ela não tá ainda em vida, ela não é filha de Deus ainda. É o batismo que vai tirar ela do estado de morte e vai levar ela para a vida, para um estado de graça. O estado de graça santificante. A mesma coisa a confissão. Quando uma pessoa está em pecado mortal, ela vai para o estado de morte. E a confissão que tira ela do estado de pecado mortal e coloca ela no estado de graça santificante. Então esses 2 sacramentos são aqueles que tiram da morte. O batismo tira da morte e a penitência, a confissão tira também da morte. Os outros sacramentos são chamados sacramentos dos vivos.
porque só podem receber aqueles que já estão vivos espiritualmente. Então, para você receber tanto a confirmação, a Eucaristia, a extrema-unção, a ordem, o matrimônio, você necessariamente tem que estar com a sua vida espiritual viva. Caso uma pessoa receba um desses sacramentos estando morta espiritualmente, ela comete um sacrilégio. Como assim? Se ela está em pecado mortal e recebe um sacramento dos vivos, por exemplo, a Eucaristia, a pessoa está em pecado mortal, cometeu um pecado mortal. Então faltou um domingo à missa sem motivo, o pecado da masturbação, da pornografia, ela está em um pecado mortal e ela comunga, ela comete um grave sacrilégio, um pecado gravíssimo. Então ela precisaria primeiro receber um sacramento dos mortos, primeiro receber a confissão, para tirar do estado de morto para vivo espiritualmente, para então receber um sacramento dos vivos. Então existem esses dois tipos de sacramentos, sacramento dos mortos e dos vivos. Outra característica dos sacramentos: alguns sacramentos você só pode receber uma vez na vida. Uma vez na vida. Outros você pode receber sempre, e até com uma constância. Quanto mais constância, melhor. O que você pode receber só uma vez na vida são aqueles que dão uma marca para a gente, uma marca espiritual perpétua, para a vida toda. Então tem alguns sacramentos que dão uma marca indelével, que fica uma marca em nós, que nunca mais sairá. Por isso só precisa receber uma vez. O batismo é um deles, porque quando a gente é batizado, a gente recebe uma marca que nós somos agora membros de Jesus Cristo. O outro sacramento que só pode receber uma vez é a crisma, porque na crisma você também recebe uma marca, a marca de soldado de Cristo. Então você recebe uma marca na sua fronte que você é soldado de Cristo. E o sacramento da ordem, porque na ordem você se torna ministro de Jesus Cristo. Então são esses três sacramentos que só pode ser recebido uma vez: o batismo, a crisma e a ordem. Todos os demais você pode receber mais de uma vez. Então você pode receber a Eucaristia mais de uma vez, você pode receber a extrema-unção mais de uma vez, a confissão mais de uma vez, e até o matrimônio. Caso você seja casado com uma pessoa e a pessoa venha a falecer, você pode se casar de novo, pode se casar indefinidamente. Então, os outros sacramentos você pode receber várias vezes, é a exceção desses três, porque eles marcam indelevelmente. Você está marcado e essa marca não pode ser tirada: o batismo, a crisma e a ordem. Então vamos ver sacramento por sacramento. Primeiro, o batismo. Então o batismo, né, é o primeiro sacramento que devemos lembrar, porque é aquele que nos tira do estado de morte. Por mais que estejamos vivos, a pessoa esteja viva, ela está morta na alma. Então é o batismo que faz aquela alma viver. O batismo, diz o Catecismo de São Pio X, é a primeira graça santificante, e ela apaga o pecado original e perdoa toda a pena por ela devida. Então o sacramento do batismo, né, é ela que tira o pecado original. Todo mundo, graças ao pecado de Adão e Eva, já nasce com o pecado original. O que apaga esse pecado original é o batismo. O batismo, ele apaga o pecado original, só que como nós já nascemos com o pecado original, por mais que o batismo tirou o pecado original, ele deixou marcas em nós. Então ainda nós temos ainda as marcas do pecado original. Nós temos ainda as fraquezas do pecado original, as doenças, as mortes, a nossa fraqueza na inteligência, na vontade. O pecado original deixou essas marcas em nós, mas com o batismo nós apagamos ele. Então a matéria do batismo, né, que eu falei que precisa de uma matéria, uma forma e um ministro. A matéria do batismo é água, que precisa se derramar sobre a cabeça do que é batizado, de maneira que escorra. Então, para ser feito um batismo, é preciso a água, mas não somente água, ela precisa de ser derramada, de modo que escorra. Se a água só for colocada uma gotinha na água da pessoa, e ela não se derramar, não escorrer, não faz o procedimento adequado. Ela precisa se derramar e escorrer da cabeça do indivíduo. E a fórmula do batismo é essa: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a quem compete batizar, né? Devemos pedir sempre a um membro da ordem, então um bispo, um sacerdote. E aí, aqui no catecismo fala, né? E é possível abrir exceções ao batismo? Sim, em caso que não haja possibilidade. Então, supondo em alguns casos, você está indo viajar de carro, um recém-nascido, está indo você, a sua família viajando de carro, e o carro bata, e ainda a criança é muito pequena e não recebeu o batismo ainda, e está numa situação grave, não tem nenhum padre, não tem bispo ali, é possível batizar. E aí o catecismo fala, primeiro, que seja primeiro um homem,
Se possível que tenha um homem, que o homem possa fazer o batismo. Caso não tenha um homem, possa ser uma mulher. Então, nessa situação, uma situação de risco que não tem nenhum padre, não tem nenhum bispo, não tem ninguém, nenhum diácono perto, você pode fazer o batismo. Primeiro um homem, depois a mulher. E basta fazer a mesma coisa. Pega uma água, deixa a água escorrer sobre a cabeça da criança e diga a fórmula: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é importante, né, que todos nós saibamos isto. Isso é algo importantíssimo, porque a gente não sabe quantas vezes a gente não pode estar na estrada, pode estar numa situação dessa, ou pode estar em qualquer canto da cidade e não tem uma possibilidade. Tanto pessoa, criança, ainda às vezes até adulto, quantos não são batizados? Você tem a chance de ajudar essa pessoa, essa alma, porque a partir do batismo ela tira o pecado original e ela se torna filho de Deus. Abrem-se as portas do céu para ela. Então você tem a chance de poder ajudar uma alma a alcançar o céu. Então é importante que nós saibamos essa fórmula. Basta que você derrame água na cabeça de uma criança ou de um adulto e diga a fórmula, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem que ser ao mesmo tempo. Então enquanto você está derramando a água, você diz a fórmula. Não pode ser separado. Você derrama a água e você diz a fórmula. Ou você fala a fórmula e depois tem que ser ao mesmo tempo. Então você derrama a água, enquanto está sendo derramada, você diz a fórmula. E quando você não tem certeza se a pessoa é batizada ou não, então, por exemplo, você encontrou uma pessoa que está gravemente, às vezes você encontra, está gravemente ferida, você não sabe se ela é batizada. A fórmula deve ser o seguinte: você não sabe se a pessoa é batizada e se ela está viva ou morta. Vale a pena a gente fazer esse ato de caridade, pode ser que ajude muito a alma daquela pessoa. Se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se está vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o catecismo, né, pergunta: e quando se deve levar as crianças para ser batizadas? As crianças devem ser levadas para ser batizadas o mais cedo possível. Por quê? Porque elas estão expostas a muitos perigos de morrer e elas não podem se salvar sem o batismo. Então, quanto antes a pessoa nascer, quanto antes você deve batizar. Até com os santos era normal que os santos eram batizados ou no dia, ou no máximo um dia depois do nascimento. O próprio Padre Pio ele nasceu no dia, foi batizado no outro. E assim foi com praticamente todos os santos ao longo da história da igreja, porque eles sabiam da importância do batismo. Eles sabiam como que o batismo é necessário. Do mesmo jeito, se a gente sabe que tem uma vacina, que a vacina é importante dar para uma criança naquele período, você não vai ficar esperando, eu vou deixar ela escolher se ela quer receber essa vacina ou não. Não, você dá o quanto antes, porque você quer que a criança fique imune aos perigos. O batismo também, quanto antes você batiza a criança, mais cedo ela fica livre dos perigos temporais. Porque caso uma criança morra sem o batismo, ela vai ter um destino. Se ela receber o batismo e acontecer uma fatalidade, o destino dela vai ser o céu direto. Ela não tem condições de pecar enquanto bebê, enquanto criança. Então você está garantindo o céu para ela. Você está abrindo o céu e fazendo que ela seja salva imediatamente, caso aconteça alguma gravidade. Então o batismo é uma necessidade, tem que ser o quanto antes um bebê batizado. Por mais que as pessoas queiram que a criança seja batizada quando tem 3, 4 meses, porque aí põe uma roupinha bonitinha, ou com 6 meses que já fica sentadinho, ou porque pode enfeitar, não temos que pensar nisso. Mais importante do que tirar foto é a salvação do seu filho. Isso é que até o batismo ele fala. O catecismo pergunta: pecam então os pais e as mães que por sua negligência deixam morrer os filhos sem batismo ou simplesmente demoram em fazê-lo? Sim, os pais e as mães que pela sua negligência deixam morrer os filhos sem batismo pecam gravemente, pecado mortal, porque o privam da vida eterna. E pecam também gravemente se postergam por muito tempo o batismo, porque expõem aos perigos de morte sem o terem recebido. Então os pais e as mães que demoram muito tempo para batizar configuram em pecado mortal. Pecado mortal. Então é tão grave, por exemplo, você matar uma pessoa, isso é pecado mortal, quanto você deixar uma criança por muito tempo sem ser batizada. Por quê? Porque você está impedindo que ela se salve, você está impedindo que ela tenha a chance de receber o céu. Porque se cada um tem a chance de morte, os bebês muito mais, porque eles não têm ainda um sistema imunológico ainda formado, eles são suscetíveis a vários problemas, perigos,
eles não têm informação, eles não têm ainda nem rigidez. A quantidade de perigos que eles se expõem é muito grande, seja andando de carro, seja a pé, às vezes pegando uma virose, pegando uma gripe. Qualquer uma das situações é um perigo muito grave para o bebê. Então é loucura deixar adiar o batismo, por razão que seja. Batize-se o mais cedo, o mais rápido que for possível. Ou se nós conhecermos alguém, né, que nós ajudemos a pessoa a entender que ela deve ser batizada rápido, ela deve ser batizada breve. Porque o batismo diz, né, o batismo é absolutamente necessário para a salvação. Como nosso Senhor disse, quem não renascer na água e no Espírito Santo não poderá entrar no reino do céu. Então é absolutamente necessário o batismo. Tamanho é a importância. E aí que o catecismo fala, mas que modo que uma pessoa pode se salvar sem o batismo? A falta do batismo pode supri-lo pelo martírio, que é chamado de batismo de sangue. Então, no caso, né, de uma pessoa que não tenha batismo de ser salva, se dá por causa do martírio, que de certa forma é um batismo também, só que ao invés de a pessoa renascer pela água, vai renascer pelo sangue. Então, mas a gente também não tem como prever isso. A gente nem são para todos o martírio. Quantos santos não desejaram o martírio? Santa Teresa d'Ávila queria um martírio, Santa Teresinha queria um martírio, Santo Antônio queria um martírio, São Francisco, e não receberam. Então a gente não pode ficar nessa situação, eu vou deixar que ele seja martirizado. Não, a gente tem que garantir o batismo. Se for para ser martirizado, receber essa graça que é para poucos, ele vai ser, mas com batismo garantido. E aqui o catecismo ele fala, né, que é importante que ao se batizar imponha-se o nome de um santo, para pôr sob a especial proteção de um padroeiro celeste e para o animar a imitar-lhe os exemplos. Fala sobre a questão dos padrinhos, que os padrinhos são aqueles que respondem, ficam responsáveis diante de Deus pela sua educação cristã, e especialmente se vierem faltar os pais. Que para ser escolhidos padrinhos ou madrinhas, devem ser escolhidos aquelas pessoas que são católicas, de bons costumes e observantes das leis da igreja. Isso aqui é um problema muito grave nos nossos tempos, né? Porque nós escolhemos às vezes padrinhos, as pessoas escolhem por consideração, escolhem aquelas que são amigas, escolhem aquelas que são parentes, mas não escolhem aquelas que são absolutamente necessárias para desempenhar o papel de padrinhos. Para ser padrinho, você precisa ser católico. Não só ser católico, tem que ser observante da lei de Deus, tem que ser um fiel católico às leis de Deus. Às vezes a gente a pessoa chama um tio, chama uma tia, só porque, mas ela me ajudou muito quando eu era criança. Mas se ela não vive a religião católica, não vive os bons costumes e os 10 mandamentos, ela não pode. Você vai estar cometendo um pecado chamando essa pessoa. É obrigatório que essa pessoa cumpra essas funções. Por quê? Porque esse é o papel do padrinho. Porque como função de pai, uma das missões de pai é você educar seus filhos na fé cristã. O padrinho é aquele que vai auxiliar e vai fazer esse papel caso você vier a faltar. Então ele precisa continuar cumprindo essa obrigação. A obrigação do pai para com o filho, mais do que ajudá-lo, né, da comida, da casa, mais do que isso, é poder oferecer e ajudá-lo na salvação. Quantos santos na história da igreja não tinham condição nenhuma, desde os pastorzinhos de Fátima, a história dos videntes de Nossa Senhora de Lourdes, quantas vezes eles viviam na pobreza, mas os pais asseguravam que eles tivessem a fé, que eles recebessem essa fé. Isso é mais importante que o pai assegurar luxo, assegurar as mordomias para o filho, é que assegure a salvação. E o padrinho vai cooperar, vai ajudar os pais a fazerem essa missão. E caso precise, né, os padrinhos vão tomar essa frente. Então é preciso que eles sejam católicos. E os pais que não fazem isso cometem grave pecado. A obrigação do padrinho, de uma madrinha, é cuidar que seus filhos espirituais, tamanha a importância do batismo, que o padrinho se torne um filho espiritual daquele que foi chamado para desempenhar essa função. É um vínculo espiritual, um filho espiritual, que ajude nas verdades da fé, que ajude a viver como bom cristão e edifique com bom exemplo. E tamanha a verdade dessa ligação, que é uma ligação espiritual, que se torna filho espiritual, que o catecismo fala. Que vínculo contrai os padrinhos do batismo? Os padrinhos contraem um parentesco espiritual com o batizado. E esse parentesco original impede um matrimônio com o mesmo. Então é tão profundo, né? Porque no matrimônio você não pode casar, duas pessoas não podem se casar que têm um parentesco. Então se for de primeiro grau, de segundo grau, o catecismo fala que depois de terceiro grau que pode se casar,
A mesma coisa com padrinhos, não podem, porque é como se fosse o catecismo, ele mostra essa verdade, que assim como uma pessoa de primeiro grau não pode se casar com a outra, um padrinho com o seu afilhado, eles não podem se casar. Por quê? Porque eles têm um laço, não um laço sanguíneo, mas um laço espiritual, que é mais forte que o sanguíneo. Então não pode acontecer casamentos entre laços espirituais, entre padrinhos e afilhados. E nós vamos para o segundo sacramento, a crisma, ou o sacramento da confirmação. É o sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime na nossa alma o caráter de soldado de Cristo. Quando se recebe o sacramento da confirmação, se recebem os dons do Espírito Santo: a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor a Deus. Então, com o sacramento da confirmação, nós recebemos todos esses dons para que nós nos tornemos guerreiros de Cristo, para que nós estejamos prontos para enfrentar as batalhas necessárias por amor a Cristo. É um sacramento importantíssimo, a gente só pode receber uma vez, que nos marca tão profundamente e nos dá os dons do Espírito Santo para que a gente possa, a partir de agora, ser soldado de Cristo. Qual a matéria do sacramento da crisma? É a imposição das mãos do bispo e a unção feita na fronte da pessoa batizada com o santo crisma. Por isso esse sacramento se chama crisma, que significa unção. O santo crisma é o óleo de oliveira misturado com bálsamo e consagrado pelo bispo na quinta-feira santa. O significado de cada um desses é que o óleo que derrama e fortalece significa a abundância da graça, que se difunde na alma do cristão para confirmar na fé. E o bálsamo, que é aromático, o preserva da corrupção. Significa que o cristão foi fortificado por essa graça e é capaz de difundir o bom aroma das virtudes cristãs e de preservar-se da corrupção dos vícios. A fórmula que cada sacramento tem, então, aquela que é a matéria, a forma e o ministro. A forma para poder fazer com que uma pessoa receba o sacramento da confirmação recebe o sinal do dom do Espírito Santo. Então essa é a fórmula: recebe o sinal do dom do Espírito Santo. E quem é o ministro ordinário é o bispo que faz. Em alguns casos, o ministro extraordinário se torna um sacerdote, por ordem do bispo, por concessão do bispo. O bispo primeiro estende as mãos sobre os que estão para se crismar, invocando sobre eles o Espírito Santo. Em seguida faz uma unção em forma da cruz, com o santo crisma na fronte de cada um, dizendo as palavras da forma. Recebe o sinal do dom do Espírito Santo. Depois, com a mão direita, dá uma leve bofetada na face do crismano, dizendo: a paz seja contigo. E no fim, abençoa solenemente todos os crismanos. E por que esses gestos? Primeiro, porque a unção é feita na fronte, onde aparecem os sinais de temor e de vergonha, a fim de que o crismando entenda que não deve envergonhar-se do nome e da profissão de cristão, nem ter medo dos inimigos da fé. Então é a marca, é aquela marca. Como ele vai ser soldado de Cristo, ele recebe aquela marca da cruz, para que ele tenha força, para que ele tenha fortaleza, para que ele não se envergonhe. Ele está mostrando que é cristão para o mundo. Por mais que aquele sinal seja espiritual, aquilo é uma realidade. Então aquele sinal que ele vai estar preparado para as batalhas do mundo. E por que se dá uma leve bofetada? Dá-se uma leve bofetada no crismano para que saiba que deve estar pronto a sofrer todas as afrontas e todas as penas pela fé e pelo amor de Jesus Cristo. O sacramento da crisma, da confirmação, é um sacramento muito importante, que é algo que nos dá força, nos dá fortaleza para a gente combater por Cristo. Porque todo cristão, a gente tem como missão viver a fé e ser um apóstolo. Levar, não só a gente viver isoladamente, mas a gente tem essa obrigação de levar a fé. Infelizmente hoje, nos cursos de crisma, nas catequeses de crisma, não se fala isso. Você cumpre 2 anos, 3 anos, mas a pessoa não sabe de fato o que é a crisma, a importância dela, que ela está preparada para a guerra. Não se mostra que ela a partir de agora é um soldado de Cristo, que ela tem essa obrigação, é uma obrigação dela, e ela está preparada, ela recebeu um aumento da graça, ela recebeu os dons do Espírito Santo. Todo esse ritual, por mais que se fala, o bispo vai te dar um tapinha no rosto, vai te marcar, a pessoa não sabe o que significa isso, não sabe a importância, não sabe a missão que ela está recebendo para viver. E até seria importantíssimo, porque quem recebe hoje são os jovens que estão na escola,
e acabam falhando, fraquejando na fé. Se recebesse a desorientação, soubesse, é um apoio a mais para ela conseguir lutar diante da escola, diante das dificuldades da rua, dos condomínios, as dificuldades que fossem aparecer. E aí ela teria mais força para continuar em estado de graça. Em que idade é conveniente receber o sacramento da confirmação? E o catecismo fala, é conveniente que se receba o sacramento da crisma a partir dos 7 anos. Pouco mais, pouco menos, porque são então que começam a aparecer as tentações. E já se pode conhecer bastante a graça desse sacramento e conservar a lembrança de tê-lo recebido. Antigamente, recebia-se, junto ao batismo. Hoje recebe-se bem depois, já com os 14 anos. Mas o certo seria receber a partir dos 7 anos. Por quê? Porque a psicologia mostra que a partir dos 7 anos que nós começamos a ter consciência. E a partir dos 7 anos, claro, alguns menos, outros mais, mas a partir dessa idade a psicologia já mostra, e a religião confirma, que é a partir dessa idade que a gente começa a ter noção do que é o pecado, o que é certo, o que é errado. Porque então, o que uma criança faz, ela não tem ainda convicção de que está pecando. Porque para você cometer pecado, você tem que saber que algo é errado e mesmo assim você quer fazer aquele ato. A partir dos 7 anos, a pessoa já tem. Então, com 7 anos, já sabendo o que é certo e o que é errado, e tendo consciência, a pessoa receberia, a criança receberia o sinal da crisma, para ela ter mais força para conseguir lutar. Ela teria mais força ainda para conseguir enfrentar os desafios que estão pela frente. Para receber o sacramento da confirmação é necessário estar em estado de graça, saber quais os mistérios de nossa fé e aproximar-se desse sacramento com reverência e devoção. Então é necessário estar em estado de graça. Então, antes do sacramento da confirmação, deve ser feito, em todo caso, o sacramento da confissão, para que a pessoa esteja em estado de graça para poder receber dignamente, ser instruída para que receba com muita devoção esse sacramento tão importante. E depois que você recebe o sacramento, o que você deve fazer? Você deve, para conservar essa graça, deve rezar frequentemente, fazer boas obras e viver segundo a lei de Jesus Cristo, sem respeito humano. Porque a partir do momento que você recebe, você se torna soldado de Cristo. Você não tem mais que estar preocupado em agradar os homens, a ter respeito humano. Você é soldado de Cristo, você deve obediência a Ele. Então, mais importante, como soldado de Cristo, você tem essa força para seguir as ordens de Jesus Cristo, não as ordens da sociedade, do respeito humano. E também, na confirmação é necessário um padrinho, ou uma madrinha, que sejam da mesma forma, que sejam exemplos, que também auxiliem no caminho da salvação, auxiliem nos combates espirituais, e que seja católico, já seja crismado, e instruído nas coisas necessárias da religião e dos bons costumes. Antigamente tinha a questão, precisava ser do mesmo sexo. Então, antigamente era uma obrigação, na época do catecismo de São Pio X, que o padrinho fosse do mesmo sexo da criança. Então, um homem deveria ter um padrinho homem e uma mulher deveria ter uma madrinha mulher. Hoje essa legislação já foi alterada. E também não pode ser contraído matrimônio com um padrinho de crisma. Terceiro sacramento, Eucaristia. De todos os sacramentos, dos 7 sacramentos, qual que é o mais importante? É esse, da Eucaristia. Por quê? Porque nos outros sacramentos, por exemplo, no batismo, tem a água e a partir da água, com a fórmula, o ministro consegue colocar a graça de Deus. O Espírito Santo vai lá e age, tira o pecado original da pessoa. Mas em todos os sacramentos é assim, é uma ação, é uma graça de Deus. Mas no sacramento da Eucaristia não é uma ação de Deus, é o próprio Deus que está ali. Então, a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos porque é o próprio Jesus que está ali. É o seu corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, que está em cada uma das mínimas partículas. Uma mínima partícula tem Jesus Cristo por completo. Por quê? Porque na Eucaristia, toda aquela hóstia se transforma em Jesus Cristo. E todo o vinho que está ali consagrado se tornou Jesus Cristo. Cada uma das partes, não se torna só metade da hóstia de Jesus Cristo, a outra não. Toda, 100% dela se torna Jesus Cristo. Então, por isso que uma mínima partícula tem Jesus Cristo por inteiro. Ao mesmo Jesus Cristo tem uma mínima partícula, tem numa hóstia maior que seja. É o mesmo Jesus Cristo. Por isso, a importância de nós comungarmos sempre com a boca e não com a mão. Porque na mão, por mais zeloso que você seja, você faça o troninho, você pegue com todo cuidado, faça o movimento da pinça.
Por mais cuidadoso que você esteja, se ficar um fragmento, por menor que seja, é Jesus Cristo por completo. Já acaba sendo um sacrilégio seu. Então, por isso, nós não devemos comungar nunca, nunca na mão. Sempre diretamente na boca e, se possível, ajoelhado. Nas missas tridentinas, né, na missa é mais fácil, mas quando frequentarmos uma missa de Paulo VI, é uma obrigação nossa também. Não só em uma receber. Isso é por Jesus Cristo. Porque o Jesus cristão mesmo, que está naquela mínima partícula, se ficar um grãozinho na sua mão, é Jesus Cristo por completo. Você não sabe se às vezes vai se perder na sua mão, depois você vai, encosta em algum lugar, encosta no banco, fica ali Jesus Cristo. Então nós devemos sempre, sempre, sempre comungar diretamente na boca, porque aí não tem esse perigo. A matéria da Eucaristia, né, é o pão de trigo e o vinho da uva. Sobre a Eucaristia eu vou falar um pouco mais breve, porque eu acredito que é o que todo mundo mais tem já ideias prontas, bem estabelecidas. Eu vou falar sobre algumas coisas interessantes que eu achei, que até então eu nunca tinha pensado. Por exemplo, o catecismo coloca: pode comungar quem engoliu o resto de comida preso aos dentes? Então, você comeu alguma coisa, vai frequentar uma missa à noite, né? O nosso jejum eucarístico mudou, é de 1 hora só antes da comunhão. Então você comeu um pouco antes, né? 1h30, 2 horas antes, alguma coisa, e ficou uma comida presa no seu dente. E aí, por algum motivo, né, na missa, aquela comida sai e você engole. E o catecismo pergunta, né, você pode comungar? Porque você engoliu uma comida. E o catecismo fala: quem engoliu o resto de comida presa aos dentes pode comungar, porque já não são tomados como alimentos e já perderam essa condição de alimento. Então, caso aconteça essa situação, não precisa ter escrúpulos, né, ficar com preocupação, porque pode se comungar. E aqui o catecismo também ele fala sobre a questão, quando deve se engolir essa grada ótica? O mais rápido possível, e convém se abster-nos de cuspir há algum tempo. Então, por mais que você não receba na mão, né, que você recebeu diretamente na boca a comunhão, é bom que você não cuspa, né, por mais, eu estou com gripe, não cuspa. Por quê? Porque durante pelo menos 15 minutos, que é o tempo, né, que é da nossa digestão, nesse período ainda é a partícula de Jesus que está dentro de nós. Então é bom pelo menos durante esses 15 minutos que você não cuspa, porque você pode estar colocando para fora Jesus Cristo, né? Você pode, mas eu comunguei e já acabou a missa. Não, mas às vezes a missa acaba logo depois da comunhão, ainda não deu esse tempo para que Jesus esteja totalmente em você. Então é bom, é auxiliado que a pessoa não cuspa depois de comungar Jesus Cristo na Santa Comunhão. Outro sacramento, a penitência. Quarto sacramento, então, a penitência. A penitência é o sacramento para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Recebe esse nome de penitência, a confissão, porque para obter o perdão dos pecados é necessário detestá-lo com arrependimento, e porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe. Então tem o nome de penitência, né? Porque você, depois do arrependimento, depois da sua confissão, você vai receber uma pena, que você é obrigado a cumprir essa pena que o sacerdote está te impondo. Essa pena para ajudar a reparar o pecado que você cometeu. Então esse sacramento pode se chamar tanto de penitência ou de confissão, porque você faz esse ato de acusação, você está confessando os seus pecados, assim como, né, um culpado vai lá diante de um juiz e expõe os seus erros, né? Nós fazemos a mesma coisa, devemos nos acusar mesmo de tudo que nós fizemos de errado, para que o sacerdote, na figura de Cristo, possa nos dar uma penitência e nos absolvermos. E quando Jesus instituiu esse sacramento? Ele instituiu no dia da sua ressurreição, quando, depois de entrar no cenáculo, deu solenemente aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. Soprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, ser-lhe-ão retidos. A matéria, então a matéria, né, o que é a matéria do sacramento da penitência? São os pecados cometidos do penitente. Então os seus pecados são a matéria que compõe a matéria desse sacramento, e a fórmula é: eu te absolvo dos teus pecados.
Então é necessária essa fórmula: eu te absolvo dos seus pecados. É obrigatório que seja usada essa fórmula. O padre não pode dizer que Deus te abençoe, que Deus te perdoe dos seus pecados. Se ele faz isso, não foi válido. Porque lembra, é preciso para um sacramento se realizar uma fórmula, é algo que seja dentro do ritual, as palavras certas, a matéria, que é algo concreto, e o ministro. Então não adianta nada ter um ministro, você dizer na matéria os seus pecados, se não tiver o terceiro item, que é a fórmula correta. Se o padre diz, Deus te perdoa dos seus pecados, Jesus Cristo misericordioso te perdoa dos seus pecados, não adianta, precisa dizer, eu te absolvo, eu. Por mais que ele fale, Jesus Cristo com a ajuda de Nossa Senhora, todos os santos, todos os anjos, por mais que ele invoque toda a ladainha dos santos, não é válido ainda. Isso é um problema danado, porque tem muitos padres que não dizem isso. Até esses tempos eu fui lá para Aparecida, e aí eu fui em um padre, tem as cabaninhas, eu fui para um padre, ele não disse a fórmula. Aí eu fui para outro, confessei de novo, não disse a fórmula. Eu tive que ir para um terceiro, ele não disse. Eu lembro que até mandei uma mensagem para o Fernando, ele falou uma fórmula diferente. Aí eu falei assim, não, essa daí ainda pode. Porque se não disser exatamente essa, você tem que ficar confessando, porque não foi válido. Então é preciso que eu te absolvo dos seus pecados. Qual mais fórmula pode ser usada, Fernando? Tem o ritual de penitência da absolvição. Tem padre que já vai bem direto, eu te absolvo dos pecados, não do Pai e do Espírito Santo. Tem outros que usam uma fórmula mais comprida, acho que também é essa que agradeço, Pai, misericórdia, que enviou o seu Filho para dar o Espírito Santo, para perdoar os pecados, tal. E aí no final ele fala, eu te absolvo todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma fórmula mais antiga ainda, que é uma que ele fala, inicia-se também invocando Deus Pai, depois fala pelos méritos dos santos, dos mártires, da bem-aventurada Virgem Maria, tal, eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São vários. Os combonianos usam muito essa forma mais completa, os méritos dos mártires, dos santos, tal. Mas o segredo no final é sempre dizer, eu. Ele não pode dizer Jesus Cristo te absolve. Não, é eu. Tem que ser o homem, o Padre. Cada dia a pessoa de Cristo. É igual ao exorcismo. Uma coisa interessantíssima. No mito de exorcismo, onde está o exorcista, o Padre, ele não pode dizer assim, Jesus Cristo te expulsa, o demônio não obedece. Interessante. O Padre tem que dizer, eu, fulano, estou te mandando embora. Em nome de Jesus Cristo. Tem que ser ele. O exorcista tem que dizer por ele. Eu, em nome de Jesus, estou te mandando embora. O diabo fala. Mas Jesus está te mandando embora. Está balizado. Para entender o que é, como que Nosso Senhor age através da sua igreja e como que aquilo que a igreja diz é a ação de Deus. Então, por isso que tem essa diferença. A nossa. Deu o poder a Deus, o padre às vezes tenta ser humilde, né, tentando colocar Jesus Cristo para fazer, mas a humildade é você aceitar que é Jesus Cristo que está agindo na sua pessoa. Então essa é a verdadeira humildade, né, você fazer o que Jesus pediu e aceitar, porque essa é a regra que ele estabeleceu, que está nas Sagradas Escrituras. E sobre o sacramento da penitência, né, fala sobre a questão da contrição, que para ser feita uma confissão válida tem que ter uma contrição, né, uma dor pelos seus pecados, pelo qual você detesta os pecados cometidos e não deseja cometê-los no futuro. Contrição quer dizer fratura, despedaçamento, como quando uma pedra é esmagada e reduzida a pó. Tem esse nome de contrição porque o coração duro do pecador, de certo modo, se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Então não basta você confessar, né, se você não tiver uma contrição. Eu fiz tal coisa, eu vou lá confessar. Não, você tem que ter necessariamente, obrigatoriamente, um exame de consciência, tem que arrepender-se desse pecado e desejar não cometê-lo no futuro. Claro, acontece isso, você se propõe a não cometê-lo, mas se você comete, aí você deve ter uma intenção, ter as estratégias para não cometê-lo no futuro. Claro que a gente vai cair várias vezes,
vai cair inúmeras vezes ao longo da vida, mas a gente tem que ter estratégia, a gente não pode ser automático, né? A gente vai lá, eu fiz esse pecado de novo, vou lá, confesso, pronto. Não, a gente tem que se propor, tem que ter essa contrição, né? Tem que ter essa amargura, saber o que nós fizemos, né? Ter essa quebra do nosso coração, saber da gravidade que foi e nos propormos não cometer esses pecados no futuro. E para isso serve o exame de consciência. O exame de consciência é investigar cada um dos nossos pecados, examinar sobre também os maus hábitos e as ocasiões de pecado, trazer diligentemente à memória, na presença de Deus, os pensamentos, palavras, obras e omissões contra os mandamentos de Deus. Então é muito importante, né, que nós façamos um exame de consciência. A gente invoca o Espírito Santo para que ele nos ajude a lembrar, nos ajude a nos dar a contrição para que nós possamos confessar. E nisso, né, não só o que nós fizemos, né, o que nós não fizemos, o que nós omitimos, nossos pensamentos, nossas palavras, para que nós consigamos, né, ter o melhor proveito possível do sacramento da confissão. Para que seja um pecado mortal, é necessário, então, nossos pecados, né, tem os pecados veniais, que são os pecados leves, e os pecados mortais. Para que seja mortal, é necessário que seja uma matéria grave, você tenha conhecimento e você consinta em fazer aquele pecado mesmo assim, né? Matéria grave, então, tem os 10 mandamentos, igual nós mesmos já falamos. Cada situação é uma. Por exemplo, matar uma pessoa. Matar uma pessoa às vezes não é pecado. A pessoa veio tentar te matar, você mata ela. Então, você está se defendendo. Nesse caso, a morte é. Mentira. Tem mentiras que são pecados veniais. Você conta uma mentira, uma coisa assim. Mas às vezes uma mentira que prejudica uma pessoa gravemente, isso pode ser essa mentira pode ser pecado mortal. Você tem que observar, né, para ver se foi uma matéria grave, para ver se foi algo realmente doloroso. Para ver se é pecado mortal, tem que ver se foi algo grave. Se você tinha plena consciência que aquilo era pecado, e se mesmo assim você fez. Então acontece muito, né? Principalmente os jovens, eles não têm uma boa formação, aí não sabiam que pornografia era pecado, eles assistem. Ok, então assistindo, aquilo não é considerado ainda pecado mortal, porque eles não sabem que aquilo não se ensina, nem nas igrejas se fala, nem nos catecismos se falam. O que acontece? A partir do momento que ela descobre e ela continua a fazê-lo, aquilo é considerado pecado mortal. Então você tem que ter conhecimento e mesmo assim querer praticar o mal para ser considerado pecado mortal. Então tem que ser matéria grave, ter conhecimento e mesmo assim deliberação, e mesmo assim você realizar esse ato. E aí dessa forma é pecado mortal. O catecismo fala, né, sobre essa questão de você examinar o que você cometeu de pecado venial ou mortal, e ele dá como sugestão para que se faça toda noite um exame de consciência sobre as ações do seu dia. Então ele dá, toda noite faça um exame de consciência. Por quê? Porque aquilo vai te dar mais ou menos a ideia de como que foi o seu dia, como está sendo a sua semana, e você mais ou menos consegue ter uma noção. Opa, ó, hoje eu cometi esse pecado. Aí no outro dia você já sabe, eu tenho que tomar cuidado com esse pecado venial que eu cometi. No outro dia você fica com essa ideia. Opa, eu cometi de novo, então eu tenho que ficar mais atento. Opa, agora eu já fiquei atento, no outro dia eu não cometi mais. O exame de consciência é tipo um termômetro, né, que vai ajudar você a saber como que você está indo. Você está conseguindo realizar as coisas certas? O que você precisa melhorar? O que você conseguiu crescer, batalhar espiritualmente? Então é importante que se faça toda noite um exame de consciência. E aí depois, né, desses exames de consciência diários que vocês consigam fazer, você vai ter até mais possibilidade de fazer uma confissão melhor, porque na confissão é indicado, né, que você diga a frequência que você comete aquele pecado. E aí como você vai dizer a frequência se você não tem uma ideia? Opa, eu cometi durante a semana 5 vezes esse pecado, eu cometi com frequência. O exame de consciência vai te ajudar até a fazer uma confissão melhor. E a confissão ajuda muito uma pessoa, é muito importante. O catecismo fala, né, quais são os efeitos do sacramento da penitência? São perdoados, ela pode perdoar os pecados mortais, os pecados veniais, que haja arrependimento, mudar as nossas penas que nós sofreremos, as penas eternas em penas temporais, e ela dá auxílios oportunos, né, para que nós não recaiamos no pecado e nós tenhamos paz de consciência. Então isso aí, a gente comete um pecado, está com a consciência pesada, depois pode perceber que depois da confissão você consegue ter um alívio da consciência, vai ter mais forças, né? Você vai ter mais graças
para conseguir lutar contra os seus pecados. Ela dá os auxílios necessários para você não recaia naqueles pecados que você tem tanto sofrido. Então a confissão é importantíssima e por isso que os santos, né, recomendavam a confissão frequente. Alguns falavam para que fosse toda semana, outros falavam no máximo 15 dias, mas é preciso, tanto para ir apacando os pecados veniais e a gente ganhando força, né, aumentando nossa graça santificante para as batalhas que nós teremos. Então, e depois da confissão, é importante que nós tenhamos um propósito, né? Uma vontade determinada para nunca mais cometer o pecado e de empregar todos os meios para não cair novamente. Então, é importante, né, que eu sei que meus pecados são esses, eu tenho um propósito, não basta só eu confessar. Tá bom, se meu pecado é esse, como que eu vou fazer para não cometê-lo com frequência? Você tem estratégias para que não caia novamente dos mesmos erros, tanto dos erros quanto dos nossos maus hábitos, para que a gente saiba, né, onde a gente deve vigiar, quais são as nossas partes, nossas fraquezas, nossas inquietudes, para que a gente tenha mais força para aproveitar melhor esse sacramento. A nossa confissão deve ser sempre humilde, nós devemos humildemente confessar nossos pecados. A nossa confissão nessa humildade tem que ser da seguinte forma: nós temos que admitir nossos erros, não adianta colocar a culpa nas outras pessoas. Então, uma pessoa está falando mal de mim, aí eu vou lá, falo mal dessa pessoa e eu vou confessar: não, mas padre, eu só falei mal dessa pessoa por causa que ela falou mal de mim primeiro. Então não adianta a gente ficar arrumando desculpa: eu só estou fazendo isso porque o meu tio fez isso comigo primeiro. Não, mas é que minha mãe falou isso para mim. Não, a sua confissão deve ser humilde, você tem que assumir os seus erros, os seus pecados. Deve ser íntegra, então você não pode omitir. Então você vai lá, fez várias coisas erradas, só que em algumas partes, por vergonha, você vai lá e não conta essa parte. Tem que ser íntegra, tem que ser todas as partes, tem que ser todos os pecados. Você não pode omitir: essa parte é muito vergonhosa, eu vou tirar. Tem que ser por completa, tem que ser sincera, né? Não pode ser uma confissão só para você falar que você confessou. Tem que ser prudente e breve. Então isso aqui é importante. Ela precisa ser obrigatoriamente breve. Você não pode ficar se alongando, nem para você, né, nem pelo padre, nem para a fila, se existir na confissão. Então tem essas questões, para que seja necessária a confissão de jeito correto. E aí o padre vai dar a absolvição. A absolvição, né, e uma penitência, uma pena. E essa pena, né, o padre dá e você é obrigado a aceitar. Caso por alguma impossibilidade você não aceita, você tem que falar na hora: padre, eu não posso. E aí ele vai ver se é possível comutar essa pena, e você deve aceitar. Então o que o padre passa, ele vai lá e te passa: eu quero que você reza 1000 Ave Marias hoje. Se você tiver a possibilidade, você não pode falar: padre, mas não, hoje eu tinha outras... Não, você tem que cumprir aquela penitência. O padre vai lá e passa: deixa eu passar lá dentro de Nossa Senhora. Não pode ser de Santa Filomena, eu gosto tanto dela. Não, tem que ser o que o padre pediu. O que o padre pediu, você não pode contestar, você tem que aceitar. Teve um caso, Fernando, que o padre passou 1000 Ave Marias todos os dias da vida da pessoa. É aqui de Rio Preto, não é? Já pensou? 1000 Ave Marias todos os dias pelo resto da sua vida. Tá bom, padre? Tudo bem, vou dar um jeito. E o padre, ele pode negar a absolvição para algumas pessoas. Então não foi somente o Padre Pio que era: o Padre Pio é mau, o Padre Pio era muito ranzinza, o Padre Pio é muito radical, ao extremo que ele não dava absolvição. Quantas pessoas não foram lá para o Padre Pio e o Padre Pio não dava absolvição? Isso está aqui no próprio catecismo, que isso é permitido para o padre fazer. E o catecismo fala em que situações que o padre pode não dar uma absolvição. Primeiro, para aqueles que não sabem dos mistérios principais de fé ou não se importam. Então, se a pessoa vai lá confessar e o padre está vendo que ela não se importa, que está sendo automático, pode negar. Aqueles que são gravemente negligentes em fazer o exame de consciência ou não dão sinal de dor e arrependimento. Que era isso muitas vezes que acontecia com a pessoa que ia conversar com o Padre Pio. Às vezes o Padre Pio, né, naquela época, ele estava cercado, né, de publicidade, todos queriam ir conhecer o Padre Pio, muitas pessoas iam lá só para poder ver o santo que faz milagres, e confessavam de qualquer jeito, só para poder conhecê-lo. E ele via que a pessoa não tinha dor, não tinha arrependimento,
e aí ele não aceitava a confissão. Terceiro caso, aqueles que não querem restituir, podendo, coisas alheias ou a reputação roubada. Então, se você vai lá, confessa, eu roubei tal coisa, você vai devolver? Não, não vou. Se você tem ocasião de devolver ou a reputação e você não quer fazer isso, o padre pode negar a absolvição. Aqueles que não perdoam de coração aos seus inimigos, então caso o padre perceba que você não conseguiu ainda perdoar os seus inimigos, ele não pode perdoar. A gente recebe o perdão se nós perdoamos antes, é o que diz no Pai Nosso. Aqueles que não querem empregar os meios para se corrigir dos maus hábitos, então o padre vai lá, vê os pecados e fala, eu acho que uma solução, você fazer isso. Não, padre, eu não preciso disso, eu não quero. O padre pode também negar. E aqueles que não querem fugir das ocasiões próximas de pecado. Então a pessoa tem sempre aqueles pecados, e o padre fala, afaste-te dessas ocasiões. A pessoa, não, mas eu não posso, eu não quero. Também pode ser negado. Então, por várias situações, através dessas 6 situações, o padre pode negar uma absolvição ao seu fiel. Isso vai levar ele, porque tem que ter uma contrição, tem que ter esse coração quebrado para a pessoa receber a absolvição. E essa medida do padre não dar absolvição vai ajudar que o fiel reflita, consiga entrar em contrição, consiga quebrar seu coração para poder receber o sacramento de uma forma adequada. Então depois o padre dá uma penitência e essa penitência que o padre nos dá vai abreviar nosso tempo do purgatório. Mas é o que o catecismo fala, mas nós devemos ainda continuar com a nossa penitência abreviando mais: oração, jejum e esmola. E a confissão, depois de todos os processos, recebemos a confissão. A confissão perdoa nossos pecados, vai restituir a nossa paz, reabriu as portas do paraíso, vai tirar nossas penas eternas do inferno em penas temporais do purgatório e vai nos preservar-nos das recaídas, tornando-nos capazes de receber as indulgências. Porque para receber indulgência é preciso que você esteja em estado de graça. Então, não adianta nada, a pessoa está em pecado mortal e ficar obtendo indulgência. Não, tem que estar em estado de graça para se receber as indulgências. E aí vamos para o próximo sacramento. Extrema unção. A extrema unção é o sacramento instituído para o alívio temporal e também espiritual do enfermo, que está em perigo de vida. O sacramento da extrema unção aumenta a graça santificante, apaga os pecados veniais e também os mortais que o enfermo arrependido já não consegue mais confessar. Tira a fraqueza e a languidez para o bem, que permanece ainda depois de ter alcançado o perdão dos pecados. Dá força para suportar pacientemente o mal, para resistir às tentações e para morrer santamente. E se for útil à salvação da alma, ajuda a recuperar a saúde do corpo. Então a extrema unção, como o catecismo fala, ela deve ser recebida quando a pessoa se apresente diante de uma situação grave, de uma doença grave. E depois, se possível, do enfermo primeiro ter recebido o sacramento da penitência. Então, se possível, naquela situação delicada, primeiro o enfermo recebe primeiro a confissão, depois a Eucaristia e depois a extrema unção. E deve procurar que o enfermo a receba quando ele está com plena consciência e com alguma esperança de vida. Aí ele recebe a extrema unção, estando nesse estado de graça e confiando na eficácia do sacramento. Porque aquilo vai dar força. Ou vai dar força para ele se resignar à vontade de Deus, para que se ele for, se for o momento dele deixar a terra, se for o momento dele morrer, ele tenha força para encarar esse momento tão difícil, essa passagem. E a gente sabe da dificuldade, por mais que uma pessoa tenha vivido uma vida de acordo com a lei de Deus, o momento da morte é um momento muito difícil. É um momento que o demônio tem para usar as últimas armas para conseguir fazer aquele último momento aquela alma se perder. Por isso que na Ave Maria, essa oração tão importante, a gente reza, rogar por nós de Deus agora e na hora de nossa morte, que ela reze até na hora da nossa morte. Não basta ser só em vida, porque a vida você pode fazer maravilhosamente, chega na hora derradeira, o demônio vai se utilizar de todos os meios para que você se perca naquele momento. É a chance que o demônio tem para fazer perder aquela alma. Então a extrema unção dá força para que a pessoa, se ela tiver que morrer, ela morra com força naquele momento, com fortaleza, ela saiba resistir às tentações, às últimas tentações do inimigo.
Mas se for da vontade de Deus, a extrema unção ela vai restituir a vida. Ela vai restituir, então ela é uma força também temporal. Então a extrema unção ou vai dar força para aquela pessoa conseguir a passagem da vida para a morte, ou então ela vai restituir a saúde da pessoa. Por isso que a extrema unção pode ser recebida várias vezes, porque de acordo com os estados, né, de acordo com as doenças, a pessoa pode receber várias vezes a extrema unção, né, sempre nessas situações. O padre geralmente faz a extrema-unção, ele já orienta a pessoa a fazer. Então, no caso, se a pessoa tiver consciência, ela é obrigada a receber, ela é obrigada a se confessar, né, Fernando? Se ela tiver consciência. Geralmente, deveria se falar. Chegar, se a pessoa tem condição de falar e está com a consciência boa, ela vai confessar. Aí se não está, não tem problema, porque a unção perdoa os pecados. Se a pessoa tiver arrependido. Então, se ela tem noção de falar, ela dá a unção. Agora, se tiver, precisa confessar. Tem até aqueles casos, né, que o padre, a pessoa não tem consciência de falar, né, mas tem consciência. O padre vai falando, né, e a pessoa vai confirmando. Você quer pedir perdão por isso, né? E ela vai balançando a cabeça. Quer pedir perdão por esses pecados? Então, se ela tiver essa consciência, mesmo que não de falar, né, ela vai confessando. Só teve um padre que conseguiu entender e confessar. E conseguiu. Foi lindo. A mãe dela não Esse aqui, infelizmente, é um dos sacramentos, né, que são pouco utilizados hoje em dia, né? É uma luta para você conseguir fazer, né? Pessoa enferma, que um padre, que você consiga ter um acesso ao padre, que o padre... Primeiro que desses sacramentos é um dos mais esquecidos, que as pessoas mesmo não conhecem, e se conhecem não dão importância. Não dão importância. E é um sacramento, né? É a ação direta de Deus. Tem tanta importância quanto os outros. E até é muito importante, porque no momento derradeiro pode ser aquele que vai ajudar a pessoa a conseguir ir para o céu, vai conseguir, chega mesmo ao purgatório, chegando para passar pelo céu. Tem uma importância tamanho, mas quase não se vê. Padres falando, né? Fiéis conhecendo, e é um sacramento que fica meio esquecido, infelizmente. E nós passamos para os dois últimos, o da ordem e o matrimônio, né? O sacramento da ordem. Por que tem esse nome ordem, né? Porque existe uma ordem, uma hierarquia nesse sacramento, que a pessoa que escolhe o sacramento da ordem, né, pode receber para se tornar ministro de Jesus Cristo. Então, o sacramento, na máxima função que ela pode ocupar, né, tem o bispo, depois abaixo tem os sacerdócios, e depois, por último, vem os diáconos, né, tem esse nome, esse sacramento da ordem. Por quê? Porque existe uma ordem, né, de diácono se passa a sacerdote, e por fim, bispo. Foi Jesus Cristo que instituiu o sacramento da ordem, quando conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o poder de consagrar a Santíssima Eucaristia, e também no dia da ressurreição, quando deu aos apóstolos o poder de perdoar e reter os pecados. Sobre os sacerdotes, né? Será pecado desprezar os sacerdotes? É pecado gravíssimo, porque os desprezos e as injúrias que se dirigem contra os sacerdotes recaem sobre o próprio Jesus Cristo, que disse aos apóstolos: quem a vós despreza, a mim despreza. Então nós nunca podemos desprezar um sacerdote, nunca, porque estamos desprezando o próprio Jesus Cristo. Então sabemos que nem todos os sacerdotes, infelizmente, cumprem o que deveriam, né? O catecismo fala que o fim do estado eclesiástico deveria ser unicamente a glória de Deus e a salvação das almas. Só isso. Duas funções tem o sacerdote: conseguir a glória de Deus e a salvação das almas. Só essas duas funções. Para mais nada precisa o sacerdote. Tendo essas duas capacidades, ele é o melhor dos sacerdotes. Nós sabemos que não são todos que fazem isso, mas não é porque eles não fazem que devemos desprezá-los. Por quê? Porque eles ainda são ainda Jesus Cristo. Então não devemos desprezar. Como a gente já viu no dia do purgatório, né? Se eles forem para o purgatório, eles vão ter as penas por isso. Se forem ao inferno, vão ter as penas por isso.
mas não cabe a nós darmos as penas que eles vão receber. Então, esse sacramento da ordem, que são para poucos, né? Não são para todos. Como que você sabe se você é chamado ao estado eclesiástico? O catecismo fala: primeiro, peça fervorosamente a Nosso Senhor que lhe manifeste qual a sua vontade. Então, você deve pedir para Jesus, para que te ajude a indicar se essa realmente é a vontade dele. Segundo, tome conselho com o próprio bispo ou com um diretor sábio e prudente. E terceiro, examine se você tem as aptidões necessárias. Então, nosso Igor, aqui, será que tem essas 3 características? Ele já pediu, já consultou um diretor sábio e prudente, e tem aptidão para os estudos, então ele pode fazer todo o preparo para que consiga esse sacramento, que é para poucos, né? Santo Afonso falava que era a maior das vocações era a vocação da ordem, né? Era você poder se tornar um sacerdote, mas é para pouquíssimos, são somente aqueles que são chamados. E por mais que a pessoa queira, se ela não tem vocação, se ela busca esse estado sem ter vocação, ela comete pecado. Até que o catecismo fala, né? Hoje não, aqui o catecismo, olha como eram os outros tempos, até o catecismo propõe como pergunta, se é pecado os pais que obrigam os filhos a se tornarem sacerdotes. Antigamente era normal isso, né? Era status, antigamente as pessoas sabiam da importância, e toda a família queria ter algum sacerdote, então os pais incentivavam. Hoje é completamente o contrário, né? São pouquíssimos os que se habilitam, e quando querem, os pais se opõem. Mas até que o catecismo fala, né? Se tivesse algum pai que desejaria colocar seu filho sem ter vocação para o sacerdócio, esse pai estaria em pecado grave. Então essa aqui é uma situação que realmente tem que ter essa vocação. E caso a pessoa tenha vocação e os pais não aceitem, entre os mandamentos, né, honrar pai e mãe e fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus está acima. Então a pessoa pode desobedecer os pais que não querem que ela se torne sacerdote, porque ela está fazendo a vontade de Deus, está cumprindo a sua vocação. Então, por isso que a gente já falou, né, os mandamentos eles não são fixos e estáticos. Honrar pai e mãe, devemos, mas não são todas as ocasiões. Por exemplo, nessa nós não precisamos. Caso a pessoa tenha vocação, ela pode desobedecer seus pais, porque a vocação dela, o chamado de Deus, é maior do que a vontade dos pais. E por último, o último sacramento, o matrimônio, que é o sacramento instituído por Jesus Cristo, que estabelece a união santa e insolúvel entre o homem e a mulher, e lhe dá a graça de se amarem mutuamente e educarem cristamente os seus filhos. O matrimônio foi instituído pelo próprio Deus no paraíso terrestre, e no Novo Testamento foi elevado à dignidade de sacramento. O matrimônio significa a união indissolúvel de Jesus Cristo com a sua igreja. E não se pode quebrar, né? Tamanha é a união obtida, né? A união espiritual obtida pelo matrimônio, que não se pode quebrá-lo de modo algum, a não ser, né, pela morte de um dos cônjuges. Então, como nós falamos, né, somente com a morte de um dos dois pode ser contraído um novo matrimônio. Hoje a gente sabe que está muito, infelizmente, na moda dos divórcios. Nós sabemos os efeitos que isso acontece nos filhos, nas crianças. Mas quando você consegue o divórcio, o máximo que você faz é você conseguir o rompimento civil, que geralmente a pessoa casa na igreja, e o casamento civil. O divórcio só se dá a anulação civil, mas a pessoa, por mais que tenha pedido o divórcio, ela continua casada, ela continua ligada espiritualmente àquela que contraiu o matrimônio. Então o João e a Maria casaram, eles foram lá, querem se separar, pediram o divórcio. O João e a Maria, eles podem pedir o divórcio, mas eles só conseguiram o divórcio no campo civil. E espiritualmente eles estão casados. Por mais que o João vai lá e arrume uma nova pessoa, a Cláudia, e a Maria arruma um outro homem, o Pedro, eles estão em infidelidade. O João e a Maria ainda continuam casados. Cada um pode morar numa casa. Eles podem achar que estão separados, mas estão separados só pelos olhos da sociedade. Os olhos de Deus, eles estão juntos, e estão em pecado grave, pecado mortal, porque eles continuam casados. O que poderia ser feito, né, é uma anulação do casamento, caso haja algum dos requisitos. Então, o divórcio é algo complicadíssimo. O que poderia ser feito, né, caso não haja, tem que tentar todos os meios possíveis, usar de todos os meios de oração, de jejum, conselhos de padres, diretor espiritual, caso seja possível, seja feita a separação, mas
cada pessoa não pode se envolver com um novo parceiro, porque ela continua casada, ela tem que continuar cumprindo a sua obrigação. Quando ela estava no casamento, ela jurou a Deus, né? Você promete ser fiel na saúde e na doença, você faz uma série de juramentos, até que a morte os separe. Então é obrigação que você cumpra, você jurou diante de Deus, você fez esse juramento, você tem que ser fiel a Ele. Por isso tem todo um período de preparação, você tem que estar realmente certo que você quer se casar, porque você vai estar jurando a Deus, e aí depois você não pode romper esse juramento, porque você jurou que vai ser fiel na saúde, doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. É a morte que vai colocar o fim, senão não tem como, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Para ser feito o matrimônio do sacramento, é preciso que tenha o pároco e ao menos 2 testemunhas. Então hoje a gente tem casamentos, né, gigantescos, não sei quantas centenas de convidados, mas obrigatoriamente é preciso que tenham duas testemunhas. Quem contrai um matrimônio deve ter a intenção de fazer a vontade de Deus, de procurar nele a salvação das almas e obrigação de educar cristamente os filhos, se Deus nos der. É uma obrigação, não basta, né? Todo mundo só pensa em casar, eu estou casando para ser feliz. Não, aqui o catecismo fala, você não está casando para ser feliz, até porque o casamento não vai te dar isso, o casamento não vai te dar essa felicidade. Até que o catecismo fala, né? Tem uma parte que o catecismo fala, o matrimônio ele vai te dar forças a mais para você aturar o seu parceiro, para você aturar. Então, muitos procuram no casamento a felicidade, o príncipe encantado. Não, a função do casamento é você encontrar uma pessoa para fazer a vontade de Deus, para você se santificar, para você aumentar a glória de Deus, você se santificar e assim você conseguir ter filhos para educar a Deus. Então isso aqui é muito importante, essa questão, é obrigação você ter filhos. Então, se uma pessoa não se casa, ela foi lá, prometeu, jurou diante de todos, das testemunhas, diante de Deus, que ela vai educar fielmente na fé católica os filhos, e ela não tem nem filho, isso é um pecado grave. Não tem como você casar e não querer ter filhos, ter esse pensamento moderno que se tem hoje. Não, eu quero casar, eu quero ser feliz para poder ficar viajando pelo mundo. Então você não case, vá viver pecanosamente, mas de outra forma, não vai causar um sacrilégio nesse sacramento do matrimônio. Se você quiser viver desse jeito, pode viver, Deus deu livre-arbítrio, mas não se case, viva do seu jeito. A partir do momento que você está se casando, você assume diante de Deus que você vai ter filhos e você vai educar eles cristamente. Pode ser que Deus não conceda esses filhos? Pode, mas você tem que desejá-los, você tem que tentá-los. Se Deus não permitir, por algum motivo, mas você tem que aceitar os filhos que Deus lhe der. E quantos eles lhes der? Aquelas pessoas também vão casar e falam, eu vou casar, mas quero ter só 2 filhos. Não, você tem que aceitar os filhos que Deus lhe der, como aqui o catecismo fala, e educá-los, cada um na fé, da melhor forma possível. E aqui o matrimônio, ele dá algumas graças, né? O matrimônio é um sacramento. E até uma vez eu estava lendo um artigo em um site católico, né, falando, né, como que é importante, por exemplo, eu nunca tinha pensado nisso, um sacramental do matrimônio é aliança. Porque do mesmo jeito, por exemplo, a gente tem aqui a corrente de Nossa Senhora, o cordão de Santa Filomena, são sacramentais, tiveram uma bênção, tiveram graças próprias, vão te ajudar em determinadas batalhas, ocasiões. A aliança também, porque durante aquele matrimônio o padre a benzeu, deu uma bênção própria, então ela tem graças, ela é um meio também, é um sacramental para você utilizar, né? Então é muito importante, nós dependemos de sinais sensíveis, visíveis que recebem graças de Deus, então é muito útil, né? Hoje está na moda, nós somos casados, mas não temos alianças. Não, é um sinal externo, né, para preservar de pecados, preservar de certas situações, e também é um meio de você conseguir graças. É um sacramental, a aliança. E o sacramento produz um aumento em nós da nossa graça santificante e nos confere a graça especial para cumprirmos fielmente todos os deveres do matrimônio. Então nos dá muitas forças para conseguir essa missão, que não é fácil. O matrimônio, então, ele nos ajuda a manter a fidelidade conjugal, nos dá graças a mais para nos amarmos mutuamente e também suportarmos uns aos outros com paciência.
Então, é aqueles que casam, né, pensando que só vão ter alegrias, não. Amar também é essa questão, você tem que aturar a pessoa, e o matrimônio vai dar essa graça, para você conseguir, porque o importante é você conseguir a fidelidade, fazer a vontade de Deus, crescer com o casamento e conseguir ter filhos. Uma missão muito difícil, que o sacramento, né, recebe as graças de Deus para te dar essa força necessária. Por isso que às vezes, né, muitas pessoas que querem ficar a vida inteira junta e querem se casar e ficam enrolando no namoro, no noivado, e não tem essa força, o matrimônio vai dar. Por isso que geralmente era breve, né, o período. Não existia nessa história, que hoje tem todo... Primeira pessoa vai lá, fica, depois namora, depois se noiva, mas quem sobrevive vai lá e casa. Mas antigamente não, você ia lá, conhecia a pessoa, via se dá certo, se não dá certo, se bate os temperamentos. O mais importante, se os objetivos são os mesmos, se vocês têm os mesmos objetivos e querem isso, e pronto, você se casa. Então é muito importante, né? Hoje a gente fica muito com essa história de sentimentos, emoções, tudo isso passa. Eu quero estar com alguém que dê borboletas no estômago, que faça arrepiar os pelinhos, que me dê calafrios. Não, isso daí acaba rápido, isso daí não dura, isso daí não é amor verdadeiro. Amor verdadeiro é você suportar, é você fazer sacrifício, né? Porque na hora que você precisa fazer um sacrifício, você não vai ter esses negocinhos de pelinho, atiçando, essas frescurinhas. Na hora, isso é racional, o amor é racional. Isso tudo, né, é emocional. Na hora de você escolher alguém, você tem que escolher: essa pessoa vai me santificar? Essa pessoa vai me ajudar a cumprir a vontade de Deus? Essa pessoa vai educar os filhos do jeito que eu quero? Pronto, e aí você se casa. Não tem que ficar esperando 5, 6, 7, 8, 10 anos. Conhecendo essa pessoa, você já consegue identificar se ela é para casar ou não, porque é algo racional o casamento. Por isso que é importante, né, no casamento, e hoje quase as pessoas não veem esse lado, é importante que seja entre católico e católico. Porque como você vai conseguir cumprir esses objetivos? Eu vou lá, vou casar com uma pessoa evangélica, uma pessoa espírita. É muito difícil, porque agora é a hora de você escolher. Depois que você casou, você não vai poder mais separar. E aí você ainda às vezes tem essa ideia: não, mas um dia eu vou conseguir converter essa pessoa. Não, você não pode se arriscar. Pode ser que um dia você consiga? Pode, mas pode ser que você não consiga. E aí você vai passar a vida inteira depois vivendo no pecado, na infidelidade. Então é isso que o casamento é racional. Você tem que saber quem que será que é apto para eu conseguir cumprir a vontade de Deus. Por isso que não é indicado, né, católico que sabe, que tem essa ideia formada, se casar com pessoas de outras religiões. Porque depois fica mais difícil ainda. Porque ainda quando está nessa situação, a pessoa às vezes até... ela pode converter depois que ela já casou. Por que ela vai querer fazer essa mudança de religião? Não vai. Então não vale a pena arriscar com pessoas de outras religiões. Aqui o catecismo fala, né, que é preciso que não tenha impedimento, né? O que é não tem impedimento? Impedimento não pode ser em pessoas que tenham consanguinidade até o 3º grau, então pessoas que tenham parentesco, nem parentesco espiritual, nem tenham feito voto solene de castidade. Então vamos lá, eu vou casar com uma pessoa, mas ela já tinha feito voto solene de castidade, então não pode. Ou então, né, diversidade de culto entre batizados e não batizados. Então o catecismo fala, né, não pode ter essas questões, isso é um impedimento. O cristão pode ter um casamento civil, mas necessariamente tem que ter um casamento religioso. Se tiver só um casamento civil, não é matrimônio. Então hoje, né, muitos querem só fazer casamento civil, isso não é matrimônio, não serve. Vocês têm um casamento religioso, pode ter os dois, mas obrigatoriamente precisamos ter um casamento religioso. E assim terminamos os 7 sacramentos, né, que são meio importantíssimos, que Deus nos deu para que nós pudéssemos nos santificar. Então, que a gente possa usá-los com muita devoção, porque são ações do próprio Deus, graças divinas que são dadas, né, para que nós possamos crescer, aumentar em nós a nossa graça, né, conseguirmos a nossa santificação. Então, são meios muito importantes que temos para a nossa santificação. Salve Maria! Peço sua ajuda. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe.
Também peço para que, se possível, ajude o canal financeiramente adquirindo os devocionários com diversos temas de nossa igreja. Para saber como, tem uma explicação na descrição do vídeo com as etapas. Aproveite também e veja os principais vídeos do canal, que também estão na descrição, sobre o santo escapulário, sobre o ofício parvo, como fazer parte do Rosário Vivo, como fazer parte da Irmandade da Terra Santa e como fazer parte da Arquiconfraria de Santa Filomena. Meu muito obrigado.